anos, né? Em São Paulo, trabalhando na Federação Espírita e também vindo para Nova York o tempo todo, que eu tenho escritório em Nova York, morei aqui já também, né? Estudei em Colômbia durante quase 3 anos, então já passei por aqui bastante tempo, né? Nós vimos percebendo que o problema da depressão vinha crescendo cada vez mais a partir de um determinado momento que eu situo mais ou menos em 6 anos atrás, né? A partir do momento que nós percebemos que o problema da depressão ia realmente crescer cada vez mais, o que nós fizemos em São Paulo, especificamente onde eu trabalho mais centralizado? Nós montamos uma assistência espiritual, vocês devem ter aqui assistência espiritual, né? Com passes, com desobsessão, tem, né, Marcos? E uma assistência espiritual mais direcionada para pessoas que estavam naquele momento vivenciando a depressão grave, tá? Não estávamos atendendo as pessoas com depressão leve e moderada, somente com depressão grave, porque já era um número bastante grande de pessoas. Durante 6 anos nós mantivemos esse trabalho e nós começamos a perceber que, combinando as várias terapias que nós dispomos no nosso mundo para tratar a depressão, com assistência espiritual, nós começamos a ter um resultado da recuperação total das pessoas da depressão e considerada a recuperação, a suspensão da medicação pelo psiquiatra em 98% dos casos. Dá para acreditar? Em 98% dos casos. Por isso que, inclusive, o primeiro ano que eu vim para cá, 3 anos atrás, eu vim justamente para implantar esse trabalho espiritual numa grande casa espírita que tem lá em Newark. Né? Algum de vocês acho que conhecem. Né? E hoje esse trabalho não é um trabalho básico onde eu vou explicar muitos detalhes sobre a depressão. É um trabalho novo que eu preparei ano passado, principalmente trazendo uma atualização desse assunto que é tão importante para nós. O Marcos falou muito bem, é muito difícil quem não tenha na família, no círculo de amigos, em si mesmo, a vivência desse problema de depressão, né? O mundo está em crise, não é só os Estados Unidos que é o foco central da crise mundial atual, né? Mas o mundo todo está em crise, são focos de guerra por toda parte, enfermidades novas que aparecem, a fome, correto? As catástrofes naturais aí acontecendo o tempo todo, aqui nos Estados Unidos, na África, na Ásia também. Então, realmente, o que nos dá a impressão é que esta humanidade, que do ponto de vista espiritual esteve adormecida durante muito tempo, está na hora de começar a acordar, né? O Jung, vocês devem conhecer, de ter lido alguma coisa, dizia que 95% dos seres humanos passam mais de 95% da vida aqui na Terra adormecidos. Deu para entender o que ele está falando ou não? Lógico que ele não está se referindo ao adormecido do ponto de vista físico, correto? Ele está se referindo ao fato de, às vezes, nós termos os nossos olhos físicos abertos para o mundo à nossa volta, enxergando as coisas materiais com a visão física e psíquica que a medicina admite, mas do ponto de vista espiritual, os nossos olhos estão fechados. E lógico que uma humanidade espiritual como a nossa, acima de ser também ter uma base material que é o nosso planeta, ela precisa evoluir espiritualmente, correto ou não? Evoluir espiritualmente é o principal compromisso que nós temos aqui na nossa Terra, no planeta, nesse momento que nós estamos vivendo. Uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: nós espíritos criados por Deus, que fazemos parte de um universo em evolução,
podemos tomar como decisão, nós não vamos evoluir espiritualmente? O que vocês acham? Está no nosso livre-arbítrio decidir se vamos evoluir ou não? No universo totalmente evolutivo? A nossa decisão sobre se queremos evoluir ou não, nós não temos. Não está no nosso livre-arbítrio. É determinismo divino. A inteligência que ele cria para habitar um planeta, vivendo num universo em evolução, vai evoluir. No nosso livre-arbítrio está a escolha do modo pelo qual nós vamos evoluir. Correto ou não? Então, quanto mais tempo adormecidos espiritualmente, só cuidando da matéria, como fazem, aliás, os animais, correto? O ser humano, enquanto ele nasce, se reproduz, se alimenta, estuda, se adapta ao mundo material, ele não está muito longe ainda da fase animal. Concorda? O que distingue o ser humano do animal é justamente a busca pelo algo mais. É a existência da consciência que nos leva a construir algo novo nas nossas vidas, que é a evolução espiritual. E entre todos esses males que a humanidade enfrenta, um deles, sem dúvida nenhuma, é a depressão. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde aponta a existência no mundo, em 2005, de 121 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. Deu para entender? Imagine então as pessoas com depressão e sem diagnóstico. No Brasil, uma estatística de 2001 já apontava 17 milhões de pessoas com depressão. É muita gente deprimida no mundo. Concorda ou não? E vocês são imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Existem formas de depressão associadas diretamente com a posição de um imigrante vivendo num país estrangeiro. Correto? Diferença de hábitos, de costume, insegurança em relação a uma série de aspectos da nossa vida, principalmente agora enfrentando essa crise, né? Então, realmente, a depressão pode afetar todos nós. A depressão afeta todas as etnias, todas as profissões. A depressão afeta pessoas em todas as idades. Nós temos no mundo aproximadamente 5% de crianças deprimidas. Quando eu digo crianças, eu estou falando de desde bebês recém-nascidos até crianças de 10 anos de idade. Para vocês terem uma ideia como o meio ambiente influencia nessa questão da depressão, em Nova York, depois de 11 de setembro, o número de crianças deprimidas passou de 5% para 15%. Vocês sabiam disso? Então, o número de crianças com depressão também. E o importante na depressão é nós procurarmos adquirir um pouco de conhecimento, porque, veja bem, com o conhecimento, nós conseguimos ajudar nós mesmos se num determinado momento nós começarmos a desenvolver depressão. Ninguém está imune, correto? E quando eu falo de depressão, eu encaixo também ansiedade, distúrbio de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, uma série de distúrbios mentais que estão também associados ao processo depressivo, né? Se você tem conhecimento, você ajuda os familiares e amigos que porventura tiverem a depressão, correto? A depressão, pelo menos em São Paulo, ela está afetando bastante adolescentes e jovens iniciando a universidade. Bastante mesmo. Os jovens abandonam a universidade, deitam numa cama, não querem se levantar para tomar banho, nem para comer, muito menos ir para a faculdade. E nós temos muitos casos desse tipo em São Paulo, que eu trato lá no nosso trabalho. Por isso, conhecer um pouco do assunto, os tipos mais comuns de depressão, quais são os tipos de terapias mais conhecidas, quais são os problemas que os depressivos enfrentam, é essencial para todos nós. Vocês concordam ou acho que não? Sem dúvida, né?
Primeiro ponto básico que eu gostaria de citar para vocês é uma campanha que a Federação Mundial para a Saúde Mental, que tem sede em Nova York, lançou em 2005. Esta campanha foi lançada, ela contém propostas maravilhosas, chegou no Brasil com 3 anos de atraso e a maioria das pessoas nos Estados Unidos não sabe que essa campanha existe, né? Essa Federação Mundial, ela lançou essa campanha que se chama Quebrando Barreiras. Quais são as propostas da campanha? Diminuir o preconceito em relação à depressão. Depressão é doença, não é frescura, não é preguiça, não é falta de força de vontade, nada. É uma doença que precisa ser curada, tá? Às vezes a pessoa fica deprimida e os familiares que ignoram o assunto ficam em cima da pessoa. Tenha vontade, saia da cama, vá tomar banho, vai passear, etc. Só que na depressão, a primeira coisa que se perde é a vontade de fazer seja o que for. Correto? Então não adianta cobrar a vontade de pessoa que está com depressão. Tem que começar com as terapias para ver se a vontade volta. Por enquanto a vontade não existe. Importante também o diagnóstico da doença, correto? Importante também o tratamento adequado entre as várias terapias que estão disponíveis para a depressão. E para isso essa campanha propõe uma série enorme de ações educativas, né? Visando reduzir falhas na compreensão da doença. Os números a própria campanha anuncia e eles são realmente bastante elevados. O número de pessoas deprimidas é bastante grande. Primeiro ponto básico que é altamente preocupante. As pessoas com depressão demoram cerca de 1 ano para consultar um médico. Tá? Isso daqui é a média mundial, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em toda a parte do mundo. Correto? Pergunta que eu faço para vocês. Se você está com depressão e você espera 1 ano para começar a fazer um tratamento sério, essa depressão piora ou ela melhora sozinha? Ela vai piorando cada vez mais. Quando você vai procurar o médico e a média é de 11 meses, a depressão que você poderia curar em aproximadamente 6 a 12 meses, ela vai levar para ser curada de 12 a 24 meses. Deu para entender? Você adia o diagnóstico, você aumenta o prazo para recuperação. Então, quanto mais cedo nós procurarmos um médico, melhor, né? Quais são os sintomas da depressão? Sintomas emocionais da depressão. Quem que me ajuda aqui? Tristeza é sintoma emocional da depressão, ansiedade, medo, desesperança, desânimo, que mais? São sintomas emocionais da depressão, não é? Será que se eu tiver um mau dia, eu dormir mal, eu estou numa fase meio ruim, e tiver esses sintomas, é sinal de que eu estou deprimido e preciso ir correndo procurar um psiquiatra? Não. Os sintomas da depressão, principalmente emocionais, para gerar suspeita de que a depressão existe, precisam durar 15 dias, quase todos os dias. Deu para entender? Os sintomas da depressão duram 15 dias, quase todos os dias, ainda não significa que você tenha depressão. Mas já é hora de se consultar um profissional e começar um tratamento, se for o caso. Deu para entender? Não aguardar esses 11 meses para começar a fazer um tratamento, né? Um outro problema da depressão é o diagnóstico, tá? Essa campanha anunciou o seguinte: os psicólogos e psiquiatras que passaram pelas faculdades até hoje não receberam nas faculdades preparo adequado para tratar a depressão como ela está se apresentando no mundo de hoje. Deu para entender? Por isso, às vezes, as pessoas, antes de ser diagnosticadas, passam no mínimo por 5 consultas médicas.
correto? Passam no mínimo, é uma verdadeira odisseia, passando por vários médicos até achar um que consiga estabelecer um diagnóstico, e esse diagnóstico é mais ou menos correto, nunca é um diagnóstico preciso. Por exemplo, a bipolaridade, que é um tipo de depressão. No Brasil acontece e aqui nos Estados Unidos também. Psiquiatra, você chega lá, eu tenho altos e baixos, às vezes eu estou com depressão, às vezes eu não estou, eu fico meio eufórico, você é bipolar. Depois de 2 meses de tratamento, o médico começa a te dizer que você não é bipolar. Depois, deu para vocês entenderem? Então, realmente, o diagnóstico é algo bastante difícil dentro desse processo de nós iniciarmos, um minutinho só, uma terapia. Esse é um ponto bastante importante. Então, se existe suspeita de depressão, vamos tentar fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível e começar a tomar uma medicação eficaz. Outro dado dessa campanha importante: menos de 25% das pessoas deprimidas, menos de 25%, estão fazendo tratamentos eficazes. É preocupante, correto ou não? Se você está doente, você precisa de tratamento, de 4 pessoas, apenas uma está fazendo um tratamento eficaz, é um problema bastante sério e preocupante, né? Uma proposta dessa campanha também, que vocês precisam entender bem, é a existência na depressão de sintomas emocionais e sintomas físicos também. Correto ou não? Os sintomas emocionais nós já citamos. A depressão, ela tem uma série de sintomas físicos. Distúrbios gástricos, distúrbios intestinais, dores de coluna, dores nas pernas, dores de cabeça, fibromialgia, bem característica de depressão. Eu conheço vários casos em que a pessoa não tem sintoma emocional da depressão, só tem sintoma físico. E os sintomas físicos, as dores físicas, vêm de um processo depressivo. Se você for num psiquiatra mal informado, o que ele vai te dizer? Você tem depressão e você tem sintoma emocional e físico também. Trata os sintomas emocionais com antidepressivos, ansiolíticos e outras medicações, que os sintomas físicos desaparecem automaticamente. Correto? Esta afirmação, ela não é mais correta, porque esta campanha anunciou que se você tiver sintoma emocional e físico da depressão, e tratar o sintoma emocional com o psiquiatra e o sintoma físico com um médico específico para o problema físico, um gastro, etc. e tal, você tem 80% de chance de ficar curado da depressão e não ter uma recaída. Deu para entender ou não? Então, tratando os 2 sintomas ao mesmo tempo, você diminui a chance de recaída. Se você não trata os 2 sintomas separadamente, você tem mais de 50% de passar a vida toda com recaídas e depressão. Isso para nós é bastante importante, né? Essa questão de tratar os sintomas físicos. 85% dos psiquiatras concordaram com isso. Você tem a maior probabilidade de se curar totalmente com o desaparecimento do sintoma a partir do momento que você cuida do sintoma físico e emocional também. Tá certo? Se tiverem alguma pergunta, pode fazer. Alguma dúvida? Correto ou não? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Tá? Então tá bom. A assistência espiritual é bastante importante, né? Veja bem, o psiquiatra, o psicólogo, ele identifica a depressão pelos seus efeitos psíquicos e físicos, correto? O psiquiatra identifica a depressão quando os sintomas emocionais
começa a afetar o metabolismo do cérebro. Correto ou não? Isso para nós é bastante importante, né? Pela falta de conhecimento sobre a origem da depressão, o que faz o psiquiatra e o psicólogo? Afirma que a depressão é doença da alma. Já ouviram essa expressão ou não? A depressão é doença da alma. Se nós concordamos com ele que a depressão é uma doença da alma, quem está mais capacitado para curar a depressão? O espiritualista terapeuta ou o psiquiatra e o psicólogo? Responda, gente. Oi? Espiritualista, concorda? Então, assistência espiritual para nós é essencial. Aqui entra o passe e a desobsessão também, correto? Para nós é essencial. Apenas para vocês entenderem, na assistência espiritual que nós fazemos para a depressão, nós conseguimos um resultado de 98% de remissão completa com suspensão da medicação, associando assistência espiritual com outras terapias. Que outras terapias estão disponíveis para tratar a depressão? O antidepressivo? Claro que sim. Né? Os fitoterápicos? Claro que sim. A acupuntura dá para usar para tratar a depressão? Dá. Exercício físico, dieta alimentar, uma série de combinação. Na nossa experiência, no nosso trabalho espiritual, o que nós concluímos? A depressão, ela tem 3 graduações. Depressão leve, moderada e depressão grave. Correto ou não? Correto? Quando nós recebemos no trabalho pessoas com depressão leve e moderada, a minha proposta para a pessoa é a seguinte: vamos trabalhar na parte espiritual. Você começa a observar uma dieta alimentar e começa a fazer exercício físico. Se dentro de 2 ou 3 semanas a tua depressão leve ou moderada não melhorar, aí você vai procurar um psiquiatra para ver se você precisa da medicação. A estatística que eu passo para vocês: em 90% dos casos, no caso de depressão leve e moderada, a pessoa se cura sem a medicação. Tá? A experiência vem dos Estados Unidos também. Jovem com depressão leve, que se recuperam da depressão apenas com exercício físico. Não é? E outros tipos de terapias que existem também. Assistência espiritual nós consideramos sempre indispensável. Esse livro Vencendo a Depressão é um livro para ajudar pessoas com depressão. Tá? Ele vem com CD, no CD tem relaxamento, tem meditação, tem recomendações para a hora da crise, recomendações gerais. É bastante útil também, tanto é que para as pessoas depressivas do nosso trabalho, nós damos o CD gratuitamente. Né? É bastante útil também, e para nós é importante. Do ponto de vista espiritual, por que assistência espiritual é tão importante? Né? Veja bem, nós trabalhamos no espiritualismo em geral e no espiritismo também com aquilo que nós chamamos de obsessão. O que é obsessão do ponto de vista espírita para nós? O que é a obsessão? Correto? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vem primeiro no nosso campo de vida? Os sentimentos ou os pensamentos? O que está na base do espírito governando a nossa existência? Os pensamentos ou os sentimentos? Nunca. Sentimentos. Tá? O que define essa consciência que nós chamamos de espírito é um conjunto de sentimentos positivos e negativos que todos nós temos na nossa base espiritual. Correto? Esses sentimentos qualificam os pensamentos.
e são reconhecidos no pensamento, mas eles existem antes de você pensar em alguém com aquele sentimento. Vamos dar um exemplo. Você é agredido de alguma forma por alguém. Acontece aí de vez em quando, na rua, em algum lugar, né? Inevitavelmente, o que acontece conosco? Nós pensamos com raiva na pessoa, correto ou não? Certo ou não? Se você, na sua base espiritual, não cultivasse um sentimento de raiva, você conseguiria pensar com raiva em alguém? Deu para entender? Então, o sentimento, ele está na base, né? O que é basicamente a depressão? É quando nós, que temos um conjunto de sentimentos negativos e positivos também, não conseguimos conter o afluxo de sentimentos negativos para o nosso campo mental. Deu para entender ou não? A ciência diz que os pensamentos transitam pelo nosso cérebro. É isso que diz a ciência? É. Pensamentos negativos contendo a qualificação dos sentimentos negativos, transitando o tempo todo, durante dia após dia, pelo nosso cérebro, será que vai danificar o nosso aparelho cerebral? Com certeza absoluta. Aí o cérebro diminui a fabricação de neurotransmissor, serotonina, dopamina, que é necessário para nós termos prazeres na vida. Deu para entender? A boa comida, a roupa que você gosta, etc. e tal. E o psiquiatra identifica a depressão nesse momento. Pergunta que eu faço para vocês. Os nossos pensamentos ficam presos na caixa craniana ou eles se exteriorizam em ondas no meio ambiente mental? Isso daí é ciência também, não é espiritismo. Correto ou não? Como que se estabelece a sintonia entre ondas mentais de duas inteligências diferentes? Será que eu posso afirmar que a tua onda mental, levando consigo os seus sentimentos, vai atrair uma onda mental com o mesmo padrão de sentimentos? Sintonia, correto ou não? O depressivo, será que ele tem obsessão? A partir do momento que você não contém o afluxo de sentimentos negativos, você fica só cultivando um campo mental negativo. É esse campo mental negativo que você exterioriza. Correto? Esse campo mental negativo vai te ligar com entidades inteligentes com campos mentais negativos ou positivos? Negativos também. Correto? É o que nós chamamos de obsessão. Em toda depressão existe obsessão. Se não é a simples, é a fascinação. Se não for a fascinação, é a subjugação ou a possessão. E se não for nenhuma das três, é a auto-obsessão. Existe a auto-obsessão ou não? Existe aquela perturbação que não vem de uma inteligência estranha, mas vem do afluxo da sua própria memória integral que você acumulou em vidas anteriores? Claro que sim. É a tradicional auto-obsessão. Por que a terapia espírita é tão eficiente? Porque além dos passes que fortalecem o nosso campo fluídico, né, nós temos então também um trabalho de desobsessão. Correto? O trabalho de desobsessão é feito de várias formas. Nós temos aquele para casos mais graves, onde Kardec convida a fazer a psicofonia, ou seja, a comunicação do obsessor e o diálogo orientativo, correto? A doutrinação, né? Agora, a palestra evangélica bem feita, racional, lógica, levando as pessoas a fazer uma transformação interior, já é a melhor forma de desobsessão que existe. Correto ou não? Com a palestra você convida as pessoas a mudar o que ele tem aqui dentro, o que elas têm aqui dentro. Certo ou não? Se elas mudam o padrão de sentir, elas mudam o padrão mental.
Se elas alteram o padrão mental, elas continuam ligadas ao obsessor ou automaticamente a obsessão se desliga? Deu para entender? Então, para nós é importantíssimo esse trabalho do campo do sentir, essa renovação interior. E a parte espiritual ajuda bastante nisso, tá? Nós somos espíritas, nós aceitamos essa sintonia entre inteligências. Como espíritas, aceitando a imortalidade do espírito, nós aceitamos a sintonia com inteligências encarnadas, que somos nós, correto ou não? E entre inteligências encarnadas e desencarnadas também, correto? Aquele que não é espiritualista aceita a sintonia do mesmo jeito, só que não aceita a imortalidade do espírito, então a sintonia fica aqui entre encarnados, mas continua existindo também. Deu para entender ou não? Isso para nós é bastante importante entender. Na depressão, às vezes o deprimido grave tem alucinações visuais e auditivas, correto? Se ele for para o psiquiatra falando que ele tem alucinações visuais e auditivas, o psiquiatra diagnostica muito facilmente a esquizofrenia, correto? A esquizofrenia. O que acontece é o seguinte: alucinações visuais e auditivas também são sintomas da obsessão grave. Correto ou não? Então, o que tem acontecido no meu trabalho? Eu recebo um monte de gente com diagnóstico de esquizofrenia. Às vezes, já estão há 2, 3, 4 anos tomando remédio para esquizofrenia. Eu coloco na desobsessão, as alucinações acabam e a pessoa nunca teve esquizofrenia na vida. Vocês acreditam num negócio desse? Era todo o problema da obsessão. Às vezes a esquizofrenia existe também, correto? Na maioria dos casos não existe, é um efeito da obsessão. Nunca associar alucinações visuais e auditivas de pessoas com distúrbios com mediunidade, correto? Quando você tem sintomas semelhantes aos da mediunidade em perturbação, você não é médium, você é obsediado e precisa ser tratado. Deu para entender ou não? O que acontece às vezes é que, por equívoco, nós começamos a desenvolver mediunidade em pessoas que têm sintomas de obsessão e estão em desequilíbrio. Essas pessoas vêm para minha assistência depois de 2 ou 3 tentativas de suicídio em extrema perturbação. Correto? Você começa a treinar a mediunidade, o transe abre as portas de comunicação com o plano espiritual, acentua-se as obsessões e a pessoa entra na crise mais grave que você pode imaginar do ponto de vista mental, né? Então, quando existe distúrbio, tem que tratar na assistência espiritual e, por enquanto, não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade nós vamos descobrir se a pessoa tem ou não quando se reequilibrar. Quando estiver bem equilibrada, estudando, treinando, aí sim, né? O espírito, para nós, está na base de tudo. A depressão, lembra que eu falei para vocês que nós temos um conjunto de sentimentos positivos e negativos. Concordam ou não? Tá. Qual é o segredo do bom equilíbrio? Você conter a manifestação de sentimento negativo. Concorda comigo ou não? E procurar usar a tua força vital, a força espiritual, para expandir os sentimentos positivos. Aí você está equilibrado. Correto ou não? Se você está estressado, você consegue conter o afluxo de sentimentos negativos? Se você está cultivando uma autoestima baixíssima, você consegue conter o afluxo de sentimentos negativos? Está aí a receita para prevenção em relação à depressão. Cuidar, evitar o estresse e cuidar melhor da autoestima. Correto? É o que nós vamos falar um pouco mais. A depressão é falta de força espiritual para a sustentação dos sentimentos.
Correto? Você perde domínio dos sentimentos. O ser humano, já por hábito, tem uma historinha muito interessante no Oriente que diz... Você sabe que alguns lugares do Oriente eles andam no lombo de bois, né? Sabe? Já viram filmes, livros, etc. e tal, né? Se você está no lombo de um boi e o boi não foi domado, ele te leva para onde ele quer ir ou para onde você quer ir. Quando o boi está domado, aí o que muda? Ele vai para onde você quiser, tá? O ser humano, nesse momento, ele tem um campo mental que é um cavalo que não foi domado. Estou enganado ou não? Vem pensamento negativo, você não consegue conter, você trabalha, ele volta, etc. e tal. Então, autocontrole do campo mental é algo muito difícil de conseguir. Não deixa para começar a desenvolver o autocontrole amanhã, começa hoje. Porque se é difícil de conseguir, quanto mais rapidamente começarmos a trabalhar para isso, mais rapidamente vem o autocontrole. E isso para nós é importante. Se você tiver autocontrole do campo mental, você contém os sentimentos negativos que existem aí dentro de nós e não nos livramos deles com facilidade e damos vazão aos sentimentos positivos. Correto ou não? O nosso cérebro não vai ser afetado, o nosso comportamento não vai ser afetado, e nós vamos estar equilibrados. Não é? Os seres humanos são espíritos perfeitos? São espíritos felizes? Nós somos espíritos regenerados? Somos espíritos imperfeitos? E é esse, por enquanto, o nosso estado. Espíritos imperfeitos vivem em níveis variáveis de equilíbrio e desequilíbrio. Ou algum aí entre vocês consegue ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano, equilibradinho, em harmonia? Consegue? Se conseguir, nós vamos fazer uma estátua para vocês aí na frente. Né? Não consegue. Nem no circo, não dá de jeito nenhum. Por isso, quando nós fazemos essa pergunta, o que é ser normal? O que é não ser normal? É difícil de responder, concorda ou não? Por exemplo, a ansiedade é uma característica do ser humano? Ou tem gente aqui também que não tem nenhum grauzinho de ansiedade? Vou chamar de mentiroso se falar que não tem. Né? E medo? Existem pessoas que não tenham medo absolutamente de nada, insegurança? Não existe também. Tristeza cotidiana, todos nós temos ou não? Tristeza cotidiana, todos nós temos. Há uma diferença entre a ansiedade natural, correto? Que é inerente ao ser humano, e a ansiedade que é um distúrbio, correto? É uma diferença. Existe uma diferença entre a tristeza cotidiana, né, e a tristeza depressiva, correto? Existe uma diferença entre o medo natural e o pânico ou a fobia, correto ou não? Quem é que define se nós somos normais ou não nesses aspectos? Né? Quem é que julga se você é normal ou não? Chuta, gente. Você mesmo, exatamente. Se você tem ansiedade, você tem medo, você fica triste de vez em quando, mas você está, no geral, bem consigo mesmo, correto? Não prejudica ninguém e está dando para administrar razoavelmente as relações interpessoais, você é normal. Deu para entender, gente? Você é normal. Você começa a ter um distúrbio quando tudo isso que nós estamos falando começa a interferir, trazendo mais infelicidade para a sua vida. Deu para entender? Aí está na hora de procurar um caminho para voltar ao estado de felicidade. No Hospital das Clínicas em São Paulo, nós precisávamos fazer um teste de medicamento e convidamos 100 pessoas normais para fazer parte do grupo espelho do teste. Sabe o que é grupo espelho, né? Aquele grupo que vai ser comparado com os que estão fazendo o teste.
100 pessoas apareceram trazendo diplominha de normal. Nunca tiveram distúrbio, nem os pais, nem os avós. Correto? Aí os psiquiatras começaram a fazer testes naquelas pessoas com diplominha de normais. No final dos testes, das 100 pessoas normais, entre aspas, somente 25 passaram nos testes. Deu para entender? Aí sabe que os psiquiatras das clínicas saíram dizendo? Ah, pelo visto, no planeta Terra, o normal é não ser normal. Correto? Porque os normais não eram normais, imagine nós que assumimos que somos perturbados, concorda? Então, realmente, também não é para ficar levando aí a coisa para um outro lado. Então, realmente, alterações emocionais esporádicas todos nós temos, concorda ou não? Não afetam a capacidade de entendimento, não afetam as nossas atividades, estamos normais, não precisa procurar um psiquiatra, não. Agora, existem distúrbios mentais, né? Esses distúrbios mentais existem quando a ansiedade, que é uma preocupação natural, até necessária para você se adaptar bem à sociedade e ao meio ambiente, começa a assumir a cara de patologia. Deu para entender? Ansiedade, fobia de ansiedade social. A pessoa morre de medo de enfrentar a vida em sociedade. A pessoa morre de medo de ir para o emprego, de tomar ônibus, de sair na rua, correto? Isso prejudica a nossa vida, correto ou não? Sim. Nós temos que realmente buscar uma solução, não é? A ansiedade é prejudicial. Ficar triste de vez em quando no mesmo dia acontece com todos nós, é a tristeza cotidiana, correto? Ficar triste 24 horas por dia já não é normal, correto? Então, essa questão nós precisamos de definir muito bem. A ansiedade excessiva, ela compromete o nosso comportamento, as nossas relações, o desenvolvimento do nosso trabalho e vira um problema sério. Se tristeza cotidiana fosse doença, não existiria ser humano feliz aqui na Terra, concorda ou não? Sem dúvida nenhuma, né? A infelicidade é parte da condição do espírito imperfeito, né? Que consegue ser feliz relativamente, mas passa por fases de infelicidade. A distinção é entre tristeza cotidiana e a tristeza que vem associada com a depressão. É bem diferente. Depressão leve existe, a pessoa está triste, está desanimada, está desesperançada, acorda de manhã cedo sem vontade de desenvolver as atividades que tem que desenvolver naquele dia, correto? Mas na depressão leve e na moderada, você consegue sair da cama e ir cumprir suas obrigações, correto? Só um minutinho para mim terminar essa parte. A depressão moderada, a mesma coisa. É um pouquinho mais grave. Você tem um pouco mais de dificuldade de realizar as atividades do dia a dia e começa a aparecer dores no corpo também. Correto? Mas a depressão leve e moderada, você consegue continuar tocando a sua vida do dia a dia. Aquilo que eu falei para vocês. Depressão leve e moderada, dá para usar alguns tipos de terapia que não sejam a medicação associadas com assistência espiritual. Em muitos casos tem sucesso, né? No caso de depressão leve, nós precisamos da medicação, correto? Desculpe, na depressão grave. Na leve e na moderada, você pode tentar um fito, a erva de São João é super consumida na Europa para depressão, né? Você pode tentar exercício físico, você pode tentar acupuntura também, né? E você acaba conseguindo se recuperar, também utilizando outras terapias não tão invasivas como a medicação, correto? Terapias não invasivas, estabelecer coerência cardíaca. O que significa você estabelecer a coerência cardíaca? Quando você está estressado e agitado, o que começa a bater fora do ritmo? O coração. Correto ou não? Segundo os especialistas, qualquer exercício respiratório, yoga,
até a prece, se você fizer e ela te modificar, tal, que regule o batimento cardíaco, equilibra o nosso cérebro emocional. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o cérebro emocional. E automaticamente te dá mais autocontrole das emoções e dos pensamentos. Correto? Digestão de trauma, o que significa isso? Qual a diferença entre dor e sofrimento? Vamos ver se alguém me ajuda aí. Você está andando no teu quarto, você dá a maior topada do dedo na cama. Dói? Isso é uma dor, correto? Passou a dor, passou. O fato não existe mais. Sofrimento é uma dor que tem uma história por trás dela. Deu para entender? Sofrimento é uma dor que tem uma história que gerou um trauma. O que é digestão de trauma? Você dá uma retrospectiva do passado, correto? Tentar verificar fatos do passado que estão influenciando negativamente na sua vida presente, correto ou não? E fazer o que o psiquiatra francês está dizendo, digerir o trauma e jogar fora. Deu para entender? Nós olhamos o passado geralmente para criar sentimento de culpa. É isso que nós fazemos ou não? Isso é um erro que nós cometemos. A nossa vida até agora teve fases sempre problemáticas, ou não? Ou alguém aqui nasceu e teve uma vida maravilhosa, sem problemas, até hoje? A nossa vida foi dura? Tem sido dura? E nós não estamos vivos e saudáveis aqui? Se a nossa vida foi dura, não é para você olhar essa vida cheia de problemas e ficar com peninha de você. É para você olhar no espelho e dizer para si mesmo, eu sou um herói, eu passei por tudo isso e estou inteirão aqui, continuando a minha vida. Deu para entender a diferença ou não? E nós olhamos para o passado para exercer autopunição. Correto? E culpa não adianta, porque o passado não faz parte do nosso presente. A experiência do passado é utilizada no presente, mas o passado não faz parte do nosso presente. O futuro não faz parte do nosso presente. Não adianta ficar ansioso demais. Correto? O futuro é futuro, o presente é hoje. Né? Tem um livro, um best-seller aí nos Estados Unidos, que chama The Power of Now. Já ouviram falar ou não? O poder do agora. O ser humano, ele se perde no passado, se perde no futuro e perde a oportunidade de construir o presente. Correto ou não? Só que nós esquecemos que o nosso presente foi a construção do passado. Concorda ou não? O nosso futuro nós podemos construir no presente. Correto ou não? A vida atual é efeito de causas passadas. Mas é o encadeamento de causas que vão gerar efeitos no futuro. Sim ou não? Sim. Correto? Gosta desse corpo físico cheio de doenças, cheio de dores, cheio de problemas, de gordurinhas, etc. e tal? Continua a fazer hoje exatamente o que você está fazendo. Nas próximas reencarnações o corpo físico vai ser igual. Concorda comigo ou não? Tem um jornalista lá em São Paulo que colocou essa frase brilhante no jornal. Se amanhã você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, o que você vai ter amanhã é que você tem hoje. Correto ou não? Para mudar o amanhã, você precisa mudar o hoje. E nós vamos deixando a vida passar, sem mudança nenhuma. Comunicação emocional para nós é importante. Nós falamos bastante. Mas geralmente, emocionalmente, nós não nos comunicamos. O que é comunicação emocional? Comunicação emocional é você se comunicar com outras pessoas, procurando não julgar aquela pessoa pelos seus sentimentos, procurar compreender quais são os sentimentos da pessoa. É diferente ou não? Sim. E nós não temos comunicação emocional.
Comunicação emocional é você olhar para a pessoa e tentar entender o que ela está sentindo para interagir melhor com ela. Concorda comigo ou não? Isso para nós é essencial. Comunicação emocional. E outros tipos de terapias que existem disponíveis aí para nós trabalharmos a depressão. Na depressão grave, precisa da medicação. Nós temos dois neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. Correto ou não? Quando a quantidade desses neurotransmissores estiver regular no nosso organismo, nós temos prazer na comida, nós temos prazer no lazer, nós temos prazer no sexo e daí por diante. Correto ou não? Precisa fazer também essa distinção. Não é? A matéria nos dá prazer, não felicidade. Concorda ou não? A felicidade você constrói aqui dentro. Inveja te dá felicidade? Ambição te dá felicidade? Agressividade te dá felicidade? Aonde que está tudo isso? Fora de você ou dentro de você? Deu para entender? O segredo da felicidade, se você não encontra a felicidade dentro de você, não adianta ficar procurando aí fora que você não vai encontrar também. Né? E as pessoas confundem prazer com felicidade. Faltando esses neurotransmissores, nós deixamos de sentir prazer. Se você está normal, esse aparelhinho amarelo aqui é o neurônio do cérebro, correto ou não? Eu vou complicar, mas só um pouquinho. Né? O cérebro fabrica neurotransmissor e bombardeia o neurônio de baixo com o neurotransmissor. Concorda ou não? Quando ele passa o neurotransmissor para o neurônio de baixo, ele recaptura uma parte. Correto ou não? Se nós estamos normais, o quadro é esse. Quando nós entramos em depressão, o que mudou aí no quadro? A quantidade de neurotransmissor diminui e a recaptação continua existindo. Correto? Por isso que o depressivo para de sentir prazer naquelas coisas que lhe dava prazer de um modo geral. O efeito da medicação vai ser esse, vai levar de novo a esse resultado que vocês estão vendo aí. Correto? E a medicação, ela não vicia não. Se você toma a medicação até regular o metabolismo do cérebro, você para de tomar a medicação e não vai precisar mais dela. Correto? Se você começa a melhorar os sintomas e para de tomar medicação, você vai ter uma recaída muito grave. Correto? O psiquiatra que tem que dizer, você pode parar a medicação ou você tem que continuar com a medicação. O medicamento, uso até suspensão pelo profissional de saúde, sempre a recomendação é essa, mesmo com alívio dos sintomas, porque caso contrário, a depressão ela volta com um pouco mais de força. Correto? Importante, persistência nas terapias. O mesmo antidepressivo, que é ótimo para a pessoa A, pode não dar resultado nenhum para o B. Deu para entender, gente? É uma tentativa que o médico vai fazendo até acertar o antidepressivo que se ajusta à química do teu corpo. Tá? Todos são bons, mas nem todos são bons para todo mundo. Existem 25% de pessoas que não respondem ao antidepressivo. Aí tem as cirurgias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se vocês continuarem com paciência. Podemos continuar mais um pouco? Isso é importante, né? A depressão na atualidade tem características diferentes, porque veja bem, nós vivemos num mundo muito mais complexo do que o mundo era 50 anos atrás. Correto ou não? O ritmo da nossa vida está super acelerado. Correto ou não? Se o ritmo da nossa vida está super acelerado, será que nós enfrentamos mudanças com mais frequência? Sim ou não? Sim. Claro que sim. A cada mudança, o ser humano tem que se adaptar à mudança. Correto ou não? Quanto mais mudanças, mais trabalho de adaptação, mais chance de você ter estresse.
Correto? E isso é uma das causas da depressão no mundo atual, não é? Um mundo que se desenvolve em ritmo bastante acelerado. Isso daí para nós é um problema sério. Na atualidade, a depressão, principalmente quando se fala de uma causa mais próxima, ela está associada com a profissão, com perda de entes queridos, e aqui nós não estamos falando só de óbito não, separação de casais, um filho que vai estudar fora, coisa parecida, e problemas financeiros. No mundo todo se aponta essas três causas como sendo o fator que encandeia uma depressão que já vinha acontecendo há muito tempo. Correto? Na parte espiritual. O luto para nós é uma resposta emocional saudável para aprender a lidar com uma perda. Correto? E do ponto de vista de psicologia, luto é qualquer perda. Perda de emprego, perda de dinheiro, etc. e tal. Na depressão acontece o seguinte, você teve uma perda, uma separação de casais, um óbito, etc. e tal. Se de 4 a 6 meses você não superar o luto e voltar à vida normal, tá dando para entender? Você corre um sério risco de ter uma depressão e os sintomas do luto vão durar mais de 2 anos. Correto? Então, estimular as pessoas que enfrentam perda a superar a perda e começar a vida normal de novo. Correto? Isso é essencial. Um problema da medicação é o seguinte, nos anos 50 do século XX, 3 ramos do conhecimento humano tentavam resolver o problema da infelicidade humana. Correto? A religião, que queria aí dar para o ser humano a receita da felicidade, correto ou não? A medicina e a psicologia também. No mundo atual, aparentemente, quem ganhou essa briga foi a medicina com psicotrópico. Correto? Nos Estados Unidos, de 4 americanos, 1 toma antidepressivo. Na França, 1 francês em 7 toma antidepressivo também. A cultura está sendo o seguinte, você está infeliz, o teu amigo está infeliz, você não precisa ajudá-lo. Manda ele para o psiquiatra, que manda ele para a farmácia, comprar felicidade na farmácia. Deu para entender, gente? Aí você toma o antidepressivo, vai ficar felizinho, mas é uma felicidade artificial que não combina nadinha com a droga de vida que você está levando. Deu para entender, gente? E isso, infelizmente, está acontecendo. Você toma um antidepressivo para ter aí uma felicidade artificial. Não é? Do ponto de vista espírita, essa felicidade artificial, ela não é válida, concorda ou não? A tua vida está cheia de problemas, mas você está felizinho por causa da química da medicação. Você vai felizinho como você está a tentar consertar a tua vida? Deu para entender? E você vai estendendo os problemas para frente, né? Do ponto de vista espiritualista, qual a proposta? Medicamentos a vida toda para a felicidade artificial ou transformação interior para ter a felicidade real? Transformação dos sentimentos, que vai gerando cada vez mais felicidade. Estresse precisa ser combatido. Lembra que nós falamos? A pessoa estressada não contém o fluxo de sentimentos negativos e acaba danificando o cérebro. Tem partes do cérebro, gente, que na depressão diminui de tamanho. Perde células, como o hipocampo, que é a base da memória de curto prazo, e a amígdala, que é a base das emoções, o medo principalmente. Deu para entender? O estresse, ele tem que ser combatido, ele produz reações orgânicas e psíquicas bastante sérias, né? O estresse, ele precisa se tomar bastante cuidado. É uma propensão para um desgaste bem grande de energia, pensamento fica desordenado, emoção fora do controle. Quem é que nunca ficou estressado na vida? Será que existe alguém? Se existir alguém que nunca ficou estressado na vida, é esse alguém que é louco e precisa ser internado. Tem alguma coisa errada. Concorda comigo, gente? Porque realmente não é normal, né?
A vida gera estresse, né? O estresse, fadiga física e mental, irritação, desânimo, é o processo de condução para a depressão. A prevenção do estresse é uma receitinha maravilhosa para evitar a depressão. Esse cérebro que vocês estão vendo aqui é o cérebro emocional. Vocês sabiam que nós temos 3 cérebros dentro de um, correto ou não? Nós temos ainda o cérebro igual ao dos répteis, o cérebro reptílico. Sabiam disso ou não? Não? Mas existe na base. O cérebro do meio é o cérebro emocional. É o mesmo do cachorro, do gato e de todos os mamíferos. Correto? Em cima do cérebro emocional tem um cérebro que só o ser humano tem, o cognitivo. Deu para entender? O centro da fala fica no cérebro cognitivo. Por isso, quando esse cérebro emocional se desequilibra, a terapia da fala não resolve. Deu para entender? A psicoterapia, que é a terapia da palavra, resolve a parte do cérebro emocional, cérebro cognitivo, não do cérebro emocional. Naquele cérebro que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que é interessante. Vocês estão vendo essas manchas azuis mais claras aqui? Isso daqui são marcas de trauma que a pessoa adquiriu com as vivências da vida passada, geralmente dessa. Está dando para ver essas marcas aqui ou não? Essas marcas no cérebro cognitivo, é o mesmo cérebro, começa a afetar uma série enorme de funções. Deu para entender? Por exemplo, aqueles traumas no cérebro emocional aumentou o medo, afetou o centro da fala e uma série de coisas. Deu para entender ou não? Equilibrar o cérebro emocional é um dos segredos também que nós temos para tentar ficar longe da depressão. Como que nós equilibramos o cérebro emocional? Vocês lembram que os antigos diziam que a base dos sentimentos é o coração? Lembra? Todo sentimento está aqui dentro. Eles não estavam tão errados como nós imaginamos, não. Né? O neurologista ele descobriu que entre o coração e o cérebro emocional existe uma ligação super estreita. Deu para entender? Se quando você começa a ficar estressado, em vez de você devorar uma caixa de chocolate, ou um pote enorme de sorvete, ou encher a cara com bebida alcoólica, ou ir para a medicação, você adotar uma forma de restabelecer a coerência cardíaca, está em inglês porque eu peguei do texto de manhã que foi em inglês, né? A coerência cardíaca, você consegue equilibrar o cérebro emocional. Deu para entender, gente? A coerência cardíaca é você equilibrar o ritmo do coração. Aí você equilibra automaticamente o cérebro emocional. Correto? Isso para nós é importante. Exercício físico é essencial. Você faz exercício físico, o cérebro fabrica mais endorfina. E a endorfina é um antidepressivo natural, correto? Alimentos com componente de ômega 3, super importante. O que tem ômega 3 mesmo, gente? Salmão, vários peixes, várias sementes, várias verduras, né? Para nós é muito importante. Quem está com depressão precisa tentar evitar chocolate, doces e carboidratos, correto? Porque são alimentos que dificultam a digestão. Quanto pior a digestão, pior a depressão. Concorda? Estômago pesado e tal. Para nós é bastante importante saber disso. O cérebro emocional nós conseguimos regular. A endorfina nós conseguimos com exercício físico. É essencial. E quando a medicação não funciona absolutamente, em 25% dos casos não tem medicação que funciona, aí vem as cirurgias psíquicas. Correto? Existe cirurgia para depressão? Existe sim. Tá?
Como que se faz uma cirurgia para depressão? O neuropsiquiatra pega um botãozinho com um fiozinho amarrado na ponta. Insere esse botãozinho ou aqui na altura da garganta ou aqui do lado do peito. Tá dando para acompanhar? É um botãozinho pequenininho, acho que são 5 ou 6 pontos só. Esse fiozinho preso ao botãozinho sobe pelo nervo vago até o centro do cérebro e produz um choquezinho. Deu para entender ou não? Esse choquezinho faz o mesmo efeito que o antidepressivo. Tá? Eu tive casos de pessoas que não conseguiram melhorar com medicação e conseguiram melhorar com eletrochoque. No Brasil já está acontecendo isso, aqui nos Estados Unidos também e na Alemanha também. O que não é válido dessa operação psíquica, por exemplo, você tem um filho super agressivo. Nós temos um caso em São Paulo. A mãe foi no juiz pedir autorização para anular uma parte do cérebro do filho aonde a agressividade estava se manifestando. Não, o pior é que o psiquiatra disse que tem essa função. Concorda? Se a agressividade está associada com a violência, que é uma característica do espírito, será que adianta você anular a função? Deu para entender? O transtorno obsessivo-compulsivo também, ele está sendo operado também, neutralizando uma parte do cérebro, e realmente a cirurgia psíquica, exceto nesse caso de depressão e alguns casos de Parkinson, é altamente perigosa. Correto? Esse aparelhinho de eletrochoque tem dado muito certo. Para evitar o estresse, eu tenho várias receitinhas aqui que eu vou pedir para vocês lerem em voz alta, que eu estou cansado. Já dei 4 horas de seminário de manhã. Vocês podem ler para mim ou não? Em voz alta, então. Pode ler, em voz alta. Manter uma convivência saudável com pessoas em geral é o caminho mais seguro para ficar em paz consigo mesmo. Concordam com isso ou não? Existe relação sem conflito? Não existe. Né? O que você precisa é aprender a administrar os conflitos nas relações pessoais importantes para você. Correto? Tem um psicólogo em Nova York que prega a não violência nas comunicações. Correto? E nós precisamos administrar os conflitos. Evitar o conflito não é possível. Diminuir o veneno que nós absorvemos reagindo ao conflito, isso é possível. Correto ou não? Então a maneira de nós reagirmos ao conflito muda. O que o ser humano está fazendo hoje em dia, pensem nisso, é dando muito poder ao outro ser humano para aquele outro ser humano acabar com ele. Deu para entender? O teu humor depende do humor do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, etc. Deu para entender, gente? Você tem que se preservar, porque quanto mais inteiro você ficar, mais você consegue ajudar as pessoas. Correto? Não dá força às outras pessoas para te influenciar negativamente. Nesse momento, as pessoas nos influenciam negativamente porque nós damos essa força para elas. Nós vamos ter que administrar esse negócio. Concorda ou não? Ter consciência disso já é um primeiro passo. Concorda ou não? Sem dúvida nenhuma. Né? Relacionamento todo gera um conflito? Claro que sim. Vamos tirar o melhor proveito das oportunidades de aprofundar relacionamento. O ser humano é um mamífero, concorda ou não? A cachorrinha tem a cria, ela só deixa o cachorrinho mamar, ou ela lambe o cachorrinho, o filhotinho, ela agrada o filhotinho. Vocês fazem isso com os bebês também, concorda? O mamífero precisa de amor. Deu para entender? E nós, seres humanos, precisamos mais ainda do que os animais, correto? Não adianta você achar que vai ser feliz com os conflitos de relacionamento por toda parte. Quanto mais cara feia você vê do teu lado, mais infeliz você vai ser. Correto? Então,
administrar o relacionamento. Estresse, ansiedade e depressão vem de relacionamento mal gerenciado, mal sucedido, quando o relacionamento é importante para nós. Tem relacionamento que não é importante para nós, concorda? Não? Você cruza com uma pessoa na esquina, a pessoa te agride, te dá um tropeção, alguma coisa do tipo. Deixa para lá. Né? Você tem sempre a opção em caso de conflito. Eu vou aceitar a briga e vou brigar. É uma opção ou não? Eu vou virar as costas e não vou enfrentar o conflito. Melhor opção é a terceira. Você enfrentar o conflito e gerenciar, administrando para que ele se resolva da melhor maneira possível. Principalmente se ele é importante para vocês. Se ele não é importante, você pode virar as costas. Pode ou não? Claro que sim, porque você vai perder tempo. Meditação é essencial. Leiam para mim aí. Deve ser respeitada a meditação regular para sobreviver domínio sobre as emoções, manter-se equilibrado e inexcessivo às tensões do dia a dia. A confusão de meditação, em todo centro que eu vou, ninguém sabe o que é meditação. Tá? A meditação, o processo de desconcentração do mundo tem 3 fases. Primeira fase, relaxamento neuromuscular. Correto ou não? Correto. Exercício para você relaxar a musculatura. Ajuda a meditar ou não? Segunda fase, meditação. Meditação significa você colocar um branco na sua mente. Meditação significa não pensar em nada. Deu para entender? Se você aprender a colocar esse branco na sua mente, você tem mais autocontrole do seu campo mental quando ele começar a ser invadido por pensamentos negativos. Concorda ou não? Aí vem a terceira fase, reflexão. Você relaxou, você reduziu o fluxo mental, agora você pode refletir sobre sua vida com autocontrole. Deu para entender ou não? Na fitinha que eu trouxe para vocês, o CD, tem tudo isso. Tem o relaxamento neuromuscular, a meditação e a reflexão. É o correto, tá? Se você associar meditação com reflexão, você vai fazer errado a vida toda e não vai aprender. Correto? Deu para entender ou não? Relaxamento neuromuscular, meditação e reflexão. São 3 fases e isso precisa praticar todo dia para aumentar esse autocontrole. Quem gosta de yoga, meio chato, muito demorado, vou acabar já a gente fala. Pode ser? Então para nós é importante equilibrar o sistema nervoso simpático e parasimpático, restabelecer o cérebro emocional, lembra que nós falamos ou não? E o funcionamento regular do cérebro emocional nos dá aí uma base para vivermos mais equilibrados, né? Yoga, respiração lenta e profunda. A respiração, gente, para ela funcionar como exercício, você precisa estar prestando atenção na respiração. Vocês sabem disso, né? E quando você inspira, você tem que trazer o ar até o umbigo. Tenta, eu quero ver. Tenta. Chupa o ar aí até chegar no umbigo. Tá chegando ou não? O abdômen tem que se expandir. Correto? Aí você solta devagarzinho. Esse é o exercício respiratório, prestando atenção. Aí ele funciona. Boas causas. Será que é uma receitinha válida para evitar o estresse? Leiam aí para mim. Uma causa, engajar-se como voluntário em alguma ação social, ou mesmo praticar boas ações, cria uma sensação de paz interior. Correto? Em ações sociais, você se desliga do seu universo individual que está te incomodando e começa a sintonizar o universo de outras pessoas, correto? O estresse começa também a ir embora com esse tipo de atividade. O que você precisa é decidir, pensar em como se envolver ou como contribuir, sendo você quem é em sua própria cidade, de acordo com os meios que você dispõe para isso. Correto ou não? Para nós é essencial. Os trabalhos sociais nos afastam das nossas esferas pessoais, nós nos unimos às esferas pessoais dos outros
e ficamos menos ansiosos e deprimidos. Espiritualidade é essencial também. Concorda comigo ou não? Espiritualidade, espiritualização nos dá o sentido da vida. Em São Paulo nós fizemos uma pesquisa que resultou no seguinte: quem tem uma religião, qualquer que seja, e pratica aquela religião com fé, é a pessoa que vai ter mais saúde física e mental. Deu para entender? A pesquisa científica associou saúde com religião. E autoestima. Tá? Não vai dar para falar muito por horário está avançado, mas o que é autoestima? É desenvolver sentimentos positivos para conosco mesmos. Concorda ou não? Apenas para vocês entenderem o problema da autoestima. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil, França e Estados Unidos. Correto? 59% dos brasileiros, a pesquisa revelou que cultiva uma baixa estima bem lá embaixo mesmo. Contra 22% dos americanos e 27% dos franceses. Deu para entender? A cultura brasileira, ela tende a favorecer essa baixa autoestima, né? E isso nós precisamos combater. Pensamento positivo ajuda, mas precisa concentrar também nos pontos fracos que precisam ser mudados, né? Existe uma série enorme de regrinhas básicas. Primeira regrinha básica: identificar crenças negativas que nós assimilamos na infância, nas escolas, de professores, etc. e tal. Correto ou não? E mudar essas crenças negativas. Examinar o passado, o que tiver errado e der para consertar, corrija. O que estiver errado e não der para consertar, esqueça. Aproveite só a experiência. Importantíssimo, né? Mudar o que pode ser mudado e não se preocupar com aquilo que não pode ser mudado. Não fique na sua vida pensando: aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, se eu voltasse lá eu não faria de novo. Mentira! Você há 20 anos atrás faria exatamente o que você fez. Concorda ou não? Cabeça era outra, você era outra pessoa, né? A baixa autoestima também é tudo ou nada. Ou você tem sucesso absoluto ou você tem um fracasso total. Correto ou não? Você tem que achar um meio termo. Certo ou não? No que você fracassou hoje, você tenta de novo amanhã e consegue sucesso. Correto? Isso se você entender que o ser humano falha. Mas o ser humano não é um fracassado. Deu para entender a diferença ou não? Você disser: eu tentei e fracassei, é uma coisa. Você dizer para si mesmo: eu sou um fracassado, é outra coisa. Concorda ou não? Então, evitar esse tipo de raciocínio. Achar o meio termo. O que não saiu perfeito pode ser melhorado. Focar os aspectos positivos é essencial. E a autoestima é o sistema imunológico emocional. No corpo nós temos o sistema imunológico físico que nos protege contra bactérias e vírus. Correto ou não? Sistema emocional é a autoestima. Ter autoestima evita o estresse e evita uma série de problemas. Finalmente, para vocês começarem hoje esse processo de refortalecimento interior, vamos ler umas decisões que são importantes para começarmos a mudar sentimentos, pensamentos e ações. Se você muda o sentimento, o pensamento muda. Se você muda o sentimento, a ação muda também? Claro que sim, nós vamos trabalhar aqui. Isso daí para nós é essencial. Leiam para mim aí, bem alto. Bastante convicção, quero ver. Aprender é possível mudar e converter uma pessoa mais amorosa, mais íntima, capaz de oferecer apoio. Correto ou não? E agora? Não depende unicamente dos demais para se sentir valioso. Eu vou desenvolver o meu processo de autoconhecimento e vou verificar que eu tenho tanto valor como qualquer outra pessoa. Nessa vida ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Correto?
Espírito imperfeito está tudo na mesma faixa. Não tem o melhor e não tem o pior. E agora? Sou capaz de desenvolver e manter relações saudáveis e amorosas. Amorosa, sem codependência, sem vício. O ser humano é viciado em tempo, é viciado em pessoas, é viciado em locais, concorda? E o pior vício é o vício em pessoas que vem da codependência emocional. Correto? Você é um espírito livre, que se socializa e vive com outros espíritos, mas você aqui dentro tem que se sentir livre. Quando você olha no espelho, não se veja como mulher de alguém, não se veja como marido de alguém, não se veja como filha de alguém, não se veja como mãe de alguém, se veja como espírito que você é, que nessa reencarnação está exercendo vários papéis. Deu para entender a diferença ou não? Não confunda o espírito que você é com as personagens que você está desenvolvendo nessa vida. Tá? Porque é esse espírito que você precisa valorizar. E agora? Eu tenho a escolha de comunicar-me melhor com as pessoas e a minha família de maneira segura e respeitosa. E respeito, correto? Se você não se respeita a si mesmo, ninguém vai te respeitar. Concorda comigo ou não? O respeito começa com o autorrespeito. E agora? É importante para a autoestima? Claro que sim. E agora? Experimento um amor e uma nova relação por mim mesmo e pelos demais. Vale isso? Com certeza. E agora? Liberto-me da preocupação, da culpa e da lamentação quanto ao meu passado. Isso é importante. E agora? Eu me mantenho suficientemente atento para não repetir os mesmos erros. Nós sofremos por causa dos erros. Se nós formos inteligentes, nós não vamos repetir aqueles erros que nos trazem sofrimento. Agora, se nós formos meio burrinhos, é lógico, nós vamos persistir nos erros e continuar sofrendo. Correto ou não? É aquela questão de evoluir pelo amor ou pela dor. Já ouviram falar ou não? Só que a palavra amor aí está mal colocada. É evoluir pela dor ou pelo discernimento. Deu para entender a diferença ou não? Discernimento de fazer a escolha certa, que é a escolha que não vai te trazer sofrimento. Correto? E você tem discernimento quando você tem amor, mas quando você tem conhecimento também. Só o amor não resolve. Deu para entender ou não? Então, para nós é essencial. Sentimos mesmo? Precisa sentir. Vão desaparecer, correto ou não? Porque nós estamos... Lembra que eu falei da comunhão mental que traz obsessão, mas traz ligação com todas as inteligências que vivem no universo, além de nós. Não sou controlado pelos meus medos. Eu supero meus medos e ajo com coragem, integridade e dignidade. O segredo não é não ter medo, o segredo é ir adiante apesar do medo. Correto ou não? Isso para nós é importante. Reconheço que eu sou uma criação única e preciosa, um espírito criado por Deus. Correto. Aonde está Deus em nós? Dentro de nós, do nosso lado, atrás de nós, na nossa frente? Dentro de nós. Por isso, quando o teu amigo sair da tua presença, nunca diga, Deus te acompanhe. Essa ideia de Deus como companhia, foram os padres que inventaram. Tá? Se Deus está aqui fora, ao seu lado, você precisa de mim intermediando, fazendo a intermediação entre você e Deus. Correto? Se eles assumissem que Deus está dentro de você, não dá para colocar um intermediário aí dentro. Concorda ou não? A segunda opção é você dizer, Deus esteja com você. Está erradíssimo também. Porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós é que não estamos com Deus. O sufismo tem uma frase que diz, 70 mil véus entre você e Deus. Nenhum véu entre Deus e você. Deu para entender ou não?
Qual que seria então a frase correta? Você esteja com Deus. Correto ou não? E se nós falarmos corretamente, nós induzimos o pensamento à ação. E agora? A fé religiosa gerando a fé humana, a fé em si mesmo. E agora? Isso para nós é essencial. Para isso nós precisamos fazer isso. Pode ler. Vou criar sentimentos melhores, pensamentos melhores, ações melhores. Esse é o segredo. Não é? E a partir daí nós conseguimos dar uma boa caminhada dentro da nossa evolução e vamos conseguir ser um pouco mais felizes. Concorda ou não? Mas precisa começar hoje, não pode ficar adiando não. A humanidade já adiou demais. Correto? Se nós não tivéssemos adiado tanto essa transformação interior, o mundo não estaria do jeito que ele está. Correto? Então vamos começar agora a retrabalhar o nosso interior. Sim ou não? O mundo é o reflexo daquilo que cada espírito, encarnado ou desencarnado, tem dentro de si. Concorda ou não? O mundo é o reflexo da realidade interior da humanidade ligada ao planeta Terra. Não dá para mudar a realidade exterior. Você tem que mudar a realidade interior. Correto? Aí automaticamente tudo muda. É o trabalho que nós precisamos realizar. Tudo bem? Acabou. Alguma perguntinha? Você queria falar alguma coisa, menina? Eu queria fazer um comentário quando você estava falando dos tipos de depressão. São pessoas que sofrem de depressão. E aí a gente vai trabalhar, isso também é uma dinâmica de praticamente o dia inteiro, né? Porque a gente trabalha um por um. Né? Aí a gente fala assim, otimismo. Você se considera uma pessoa otimista? Não. O que seria otimismo para você?